CBN Universidade, um programa dos alunos e profissionais de comunicação da Universidade Estadual da Paraíba. Olá pessoal, muito bom dia! Está começando o CBN Universidade deste sábado, dia 7 de março de 2020. Eu sou Luana Albéria e você fica com a gente até às 10 horas da manhã aqui na 103.5, a rádio que toca notícia. E aí, quer saber os destaques do nosso programa? Então vamos lá! Nós trazemos os detalhes do calendário acadêmico 2020.1 da UEPB e tem colação de grau especial prevista já para esse mês. E tem as informações sobre o edital de manutenção de estudantes da Universidade Estadual da Paraíba, que deve ser aberto na próxima segunda-feira, dia 9 de março. E a gente traz o cronograma bem direitinho para você. E tem Luciano Nascimento com a coluna Direito e Cidadania. Na coluna de hoje falamos sobre mercado de trabalho no Brasil e na Paraíba. E o NUDES da UEPB participa de mais uma entrega de equipamentos médicos da Parceria para o Desenvolvimento Produtivo do Governo Federal. E pesquisa de professor de fisioterapia da UEPB é destaque em evento científico internacional. E a Universidade Estadual ocupa a 18ª posição no ranking de instituições de ensino superior com o maior número de mulheres pesquisadoras. E também tem as dicas do professor Edson Tavares no quadro Português Sem Segredos. Se você pode dizer bem com 3 palavras, jamais utilize 5. E ainda os detalhes de como foi a aula inaugural das novas turmas da Universidade Aberta à Maturidade, a UAMA. São mais de 100 novos alunos da terceira idade que estão aprendendo para a vida. E isso é só um pouquinho do que tem no CBN Universidade deste sábado. Fica com a gente que estamos apenas começando. E a gente já inicia com a informação sobre o calendário acadêmico da Universidade Estadual da Paraíba. É que com a mudança na data para o início das atividades, agora no período 2020.1, mudam também alguns prazos. Agora, para o mês de março, está prevista uma colação de grau especial, que é voltada para aqueles alunos que, por algum motivo justificável, não conseguiu colar grau na solenidade regular, realizada no fim de 2019. A cerimônia está prevista para o dia 13, que cai na próxima sexta-feira, e no dia 27 é o prazo final para o aluno que pretende fazer o trancamento de curso neste período. As aulas que começaram esta semana, no dia 2 de março, seguem até 14 de julho, com a semana de reposições e exames finais do período. E atenção para os estudantes da UEPB. O calendário acadêmico está disponível no site da universidade, o uepb.edu.br. E para este mês, também tem edital para os programas de bolsa de manutenção total e parcial para todos os campos e o de moradia universitária para alunos da graduação aqui em Campina Grande. Essas bolsas são oferecidas pela UEPB através da Pró-Reitoria Estudantil da instituição. O edital foi lançado e as inscrições começam na próxima segunda, dia 9, e podem ser feitas até o dia 23 de março. As vagas são para estudantes devidamente matriculados e que cumpram as regras previstas em edital de todos os campos da instituição. O valor da bolsa varia de acordo com a modalidade. No caso da bolsa manutenção total, o valor é de R$ 506 mensais e de manutenção parcial, o estudante recebe R$ 253. Já a Bolsa Moradia aqui no campus de Campina Grande, o valor é de R$ 253. E de acordo com a Pró-Reitoria Estudantil, o edital aberto prevê mais de 100 bolsas de manutenção para os alunos da UEPB. Durante o mesmo período, de 9 a 23 de março, também estão abertas 190 vagas para o programa de restaurante universitário do campus de Campina Grande, sendo 150 para almoço e 40 vagas para o jantar de ampla concorrência e para pessoas com deficiência. Aqui no campus de Campina Grande, as inscrições serão recebidas na Pró-Reitoria Estudantil. O estudante interessado pode procurar as secretarias. Todos os inscritos passarão por entrevista e pela avaliação de documentos. A previsão é que o resultado com o nome dos alunos contemplados no programa de bolsas de manutenção da UEPB seja publicado no dia 30 de abril. E só reforçando todos os detalhes sobre esse edital e as vagas para cada modalidade, você confere no site da UEPB, o uepb.edu.br.
As inscrições começam segunda-feira. E agora vamos ouvir a participação do professor Luciano Nascimento. Roda a vinheta. Direito e Cidadania. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN Campina Grande, 103,5 FM. Você ouve a coluna Direito e Cidadania e eu sou Luciano Nascimento. E o tema de hoje é o mercado de trabalho no Brasil e na Paraíba. Segundo pesquisa recente do IBGE-PNAD, nós temos no mercado de trabalho do Brasil hoje em torno de 12,5 milhões de pessoas desocupadas. O que significa dizer que temos uma taxa de desemprego de 11,8% da força de trabalho do mercado brasileiro. Mas há uma questão a ser discutida que é aquela revelada pela pesquisa de que nós temos uma expansão da informalidade no mercado de trabalho no Brasil. E essa expansão, ela se traduz por duas implicações. A primeira delas, na arrecadação previdenciária, ou seja, tem uma implicação direta no sistema de seguridade social. O Estado tem aí uma diminuição nas suas receitas direcionada à ideia da arrecadação previdenciária e, portanto, do sistema de seguridade social. E, por outro lado, uma implicação inequívoca ao trabalhador, já que, com a expansão da informalidade no mercado de trabalho, o primeiro a ser sacrificado são os direitos sociais do trabalhador. Direitos trabalhistas, direitos previdenciários, enfim, os direitos sociais previstos pela Constituição de 1988. Mas vamos à pesquisa. Diz a pesquisa que 41,4% da força de trabalho no Brasil hoje se encontra na informalidade. O que significa dizer que nós temos 38,8 milhões de brasileiros na informalidade. Ou seja, exercendo uma atividade profissional, mas na ilegalidade. E isso tem implicações diretas para o Estado e para o trabalhador. Segundo a pesquisa IBGE-PNAD, nós temos 24,3 milhões de pessoas que podem ser nominadas de presente no mundo do empreendedorismo. Só que uma quantidade imensa dessas pessoas no mundo do empreender sempre na ideia da informalidade. Nós temos dados como 11,8 milhões de pessoas empregadas sem carteira assinada e 33 milhões de pessoas com carteira assinada. Veja a tradução da pesquisa. Nós temos 38,8 milhões de pessoas sem carteiras assinadas no mercado da informalidade e, por outro lado, temos 33 milhões com carteira assinada. Ou seja, o percentual de legalidade no mercado de trabalho no Brasil é menor do que o da ilegalidade. E, obviamente, que essa ideia de informalidade, que tem implicações na ideia da contribuição previdenciária e também nos direitos sociais do trabalhador, diz a pesquisa que, mesmo com esses dados, nós temos 62,4% de pessoas ocupadas que contribuem de uma ou de outra forma. E a pesquisa traz duas expressões que traduzem duas realidades interessantes. As expressões são: existe no mercado de trabalho os desalentados e existe no mercado de trabalho os subocupados. O que seriam esses desalentados? Os desalentados são pessoas que desistem de procurar emprego porque chegaram à conclusão de que não encontrarão um posto de trabalho no mundo do labor. E esse número no Brasil chega a 4,7 milhões de pessoas. E subocupados no campo da precariedade do mundo do trabalho, nós temos 7,2 milhões de pessoas. E na Paraíba? Como é que na Paraíba a pesquisa traduz os índices? Bom, diz a pesquisa IBGE-PNAD que na Paraíba nós temos 59% das ocupações no campo da informalidade. Nós temos 882 mil pessoas na Paraíba que estão no mercado de trabalho, que os números são traduzidos da seguinte forma: 407 mil pessoas trabalham por conta própria na Paraíba sem CNPJ. 327 mil pessoas sem carteira assinada. 82 mil pessoas são trabalhadoras domésticas sem carteira assinada. 48 mil pessoas são trabalhadores nominados de trabalhadores familiar auxiliar.
uma categoria construída nessa pesquisa. 18 mil pessoas são empregadores sem CNPJ, ou seja, nós temos 18 mil pessoas na Paraíba que geram emprego, mas que geram emprego na informalidade e na ilegalidade. Não tem um CNPJ e, portanto, para estar no mundo legal do trabalho. E quais seriam as taxas da formalidade no mercado de trabalho do estado da Paraíba? Segundo a pesquisa, 40,8% representam formalidade e legalidade no mundo do labor. O que significa dizer que temos 608 mil pessoas na legalidade no mundo do trabalho na Paraíba, contra 882 mil pessoas no mercado de forma, digamos assim, ilegal, pelo estampo da informalidade. 330 mil pessoas com carteira assinada, desses 608 mil pessoas na Paraíba. 52 mil pessoas são trabalhadoras por conta própria na Paraíba. 43 mil pessoas são empregadores com CNPJ. 13 mil pessoas são domésticas com carteira assinada. Veja o drama deste índice. Temos 82 mil pessoas no mercado de trabalho doméstico na ilegalidade e 13 mil pessoas que são nominadas de domésticas na legalidade. Ou seja, nós temos 4 ou 5 vezes mais pessoas na informalidade no mundo do trabalho doméstico do que na formalidade. E mesmo com esses números, a pesquisa IBGE-PNAD diz que o estado da Paraíba tem a menor taxa de desemprego entre os 9 estados do Nordeste e a menor taxa de informalidade. A taxa da Paraíba é de 11,2%. 13,3% de desocupados na Paraíba são formados por mulheres, enquanto os homens representam 9,7% de desocupados. Ou seja, nesse modelo de sociedade moderna, a mulher paga sempre o preço maior. Muito obrigada, professor Luciano, e até o próximo Direito e Cidadania. Mas agora é hora da nossa primeira pausa aqui no CBN Universidade deste sábado e na volta a gente fala sobre a pesquisa da UEPB na área de fisioterapia e saúde, que foi destaque em um evento científico internacional. E por aqui também tem a coluna Português Sem Segredos, com as dicas do professor Edson Tavares. E ainda neste programa a gente fala sobre a oportunidade de pós-graduação em matemática e o potencial da UEPB em número de mulheres na pesquisa acadêmica. O CBN Universidade volta já já. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Estamos de volta com o CBN Universidade deste sábado e agora para falar sobre a entrega de mais de 80 equipamentos produzidos pelo Núcleo de Tecnologias e Estratégia em Saúde da UEPB através da Parceria para o Desenvolvimento Produtivo, que além do NUTES também envolve a empresa LifeMed e o Ministério da Saúde. Entre o material estão 28 desfibriladores e 52 motores de sinais vitais que serão integrados à rede de saúde pública de 42 municípios brasileiros. Essa parceria, que inclusive já trouxemos uma reportagem sobre ela aqui no CBN Universidade, é um projeto do governo federal desde 2013 que envolve o NUTES da UEPB com o objetivo de garantir cooperação técnica entre instituições públicas e particulares para o desenvolvimento, transferência, absorção de tecnologia, produção, capacitação produtiva e tecnologia do país em produtos estratégicos para atendimento das demandas do Sistema Único de Saúde. Desde o início dessa parceria, lá em 2017, já foram entregues mais de 1.800 equipamentos em todo o país. E a previsão do NUTES é que a Paraíba deva ser contemplada com desfibriladores e monitores de sinais vitais vindo desta parceria ainda no primeiro semestre desse ano. E assim que esse material for entregue aqui no nosso estado, é claro que trazemos as informações e todos os detalhes aqui no CBN Universidade para você. E uma pesquisa desenvolvida por um professor do Departamento de Fisioterapia da Universidade Estadual da Paraíba, em parceria com um professor de uma instituição superior fora do Brasil, foi destaque em um evento internacional. O estudo aborda o treinamento físico com restrição de fluxo sanguíneo e quem tem todos os detalhes para a gente é o repórter Ricardo Júnior. Vamos ouvir na reportagem. Inovação é princípio, diretriz e vocação para a Universidade Estadual da Paraíba. Nos últimos anos, a instituição vem se destacando no cenário internacional com pesquisas voltadas ao avanço social e humano. É o caso de um estudo desenvolvido pelo professor Magno Formiga,
do Departamento de Fisioterapia da UEPB, em parceria com o pesquisador Lawrence Cahalan, da Universidade de Miami, nos Estados Unidos. Segundo o professor Magno, o estudo surgiu a partir da necessidade de se compreender uma técnica que tem recebido mais atenção em pesquisas em todo o mundo, na área do treinamento físico e da fisioterapia. Trata-se do exercício com restrição do fluxo sanguíneo. O professor explica que o treinamento consiste na oclusão parcial do membro treinado, através do garrote ou da faixa elástica. Esse treinamento conta com resultados bastante estabelecidos no meio científico, como o aumento da força e também da hipertrofia muscular através de cargas mais baixas e menos repetições. Mas aí o nosso estudo é importante porque ele mostra efeitos do treinamento que vão além desses achados. Publicamos uma meta-análise no International Journal of Sports Physical Therapy recentemente, que mostra que o treinamento físico com restrição do fluxo sanguíneo também tem efeitos sistêmicos, produzindo maior condicionamento físico e também cardiovascular, quando comparado ao mesmo exercício feito sem a restrição. Os resultados da pesquisa foram apresentados em um congresso realizado pela Associação Americana de Fisioterapia, no estado do Colorado. Durante o evento, o professor da UEPB, Magno Formiga, teve a oportunidade de ministrar uma palestra sobre o assunto, além de apresentar os resultados de outra pesquisa, que estuda o efeito do exercício aeróbico com diminuição de oxigênio na capacidade aeróbica máxima. O professor Magno revela que, se aplicada corretamente, a técnica pode ser capaz de estimular a força e a hipertrofia, e até mesmo a capacidade aeróbica do indivíduo. Os avanços obtidos pelas pesquisas devem ser aplicados na prática, beneficiando os pacientes da Clínica Escola de Fisioterapia da UEPB. Se aplicada corretamente, a técnica pode ser capaz de estimular a força, hipertrofia e até a capacidade aeróbica de indivíduos. Então, como vários dos nossos pacientes lá da Clínica Escola de Fisioterapia apresentam fraqueza muscular e baixa capacidade de exercício, a gente pode aplicar o entendimento desta técnica em nossa prática e beneficiar esses pacientes com mais essa modalidade de treinamento. As pesquisas desenvolvidas pela Universidade Estadual da Paraíba avançam e reafirmam a inserção da UEPB no âmbito científico internacional. E junto com o ensino, a pesquisa e extensão, a internacionalização é um princípio formativo no desenvolvimento de estudantes e professores. Ricardo Júnior para o CBN Universidade. Muito obrigada, Ricardo. E esse é um exemplo da representatividade e da contribuição da UEPB nas pesquisas em saúde pelo mundo. E por falar em pesquisas, a nossa universidade é destaque quando o assunto é participação feminina. É que, de acordo com o Ministério da Educação, a instituição está entre as 30 universidades do país com a maior representatividade de mulheres atuando na pesquisa científica. No quadro de pesquisadores da UEPB, nós mulheres representamos 63% do total e, com esse percentual, conquistamos a 18ª posição do ranking, estando à frente de outras instituições de ensino superior do Brasil, inclusive ultrapassando algumas que detêm a maior estrutura orçamentária. Aqui no CBN Universidade, já trouxemos várias pesquisadoras da UEPB, como, por exemplo, a professora Verusca Brasileiro, do Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental, que é referência quando o assunto é qualidade da água. Com certeza, você já ouviu a participação dela não só aqui, como também em vários veículos de comunicação do Estado e do país. Outra referência na pesquisa da UEPB é a professora Silvana Santos, do Departamento de Biologia, que comanda o projeto Zika-Mob de educação e enfrentamento do mosquito transmissor da dengue e de várias outras doenças. E essas duas são apenas uma representação das mulheres na pesquisa da UEPB. Além disso, no campus de Guarabira, tem um projeto chamado Meninas na Física e na Engenharia, que é uma iniciativa voltada para a comunidade local, que estimula estudantes do sexo feminino a partir do 6º ano do ensino fundamental até o ensino médio, através de atividades científico e culturais para a carreira científica. A iniciativa já atendeu cerca de 1.000 meninas e tem como saldo positivo a diminuição no índice de evasão escolar no município. E é a mulherada na UEPB dando exemplo de cidadania e de muito orgulho feminino. E de acordo com a Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa da UEPB, que inclusive a responsável também é uma mulher,
a professora Maria José Lima, 56% dos pesquisadores que responderam a um questionamento elaborado recentemente pela PRPGP são mulheres e em plena atividade. Além disso, 58% dos grupos de pesquisa cadastrados junto ao Conselho de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, são liderados por mulheres. Eita, que a UEPB dá muito orgulho, viu? E agora a gente escuta as dicas do professor Edson Tavares. Se liga aí! Português sem segredos, com Edson Tavares. Uma dica importante para quem quer escrever bem, de forma objetiva e consistente, é esta: não use mais palavras do que o necessário para dizer algo. Além de cansativo para o leitor, consiste em desacordo com a norma gramatical. E num texto em que a gramática for exigida, é preciso tomar cuidado. Há expressões que, de tão usadas no dia a dia, tornam-se corriqueiras, viciosas e terminamos utilizando-as quando menos esperamos. A gramática chama essas expressões de pleonasmo vicioso. Vicioso porque existe o pleonasmo estilístico, que é utilizado quando se quer enfatizar algo, e a utilização da expressão cria uma ênfase desejável no texto. Como nesta frase do padre Antônio Vieira: assombros da natureza vistos com os olhos, palpados com as mãos, pisados com os pés. Repare que olhos, mãos e pés aumentam a força e o brilho da mensagem. Da mesma forma como reforça a frase a repetição de um termo, como nesta de Rui Barbosa: e se a lei, essa lei nefanda, batesse à minha porta? Veja que a repetição da palavra lei, isolada entre vírgulas e acrescentada do adjetivo nefanda, proporciona uma ênfase bem maior. Mas existem pleonasmos que nada acrescentam e que, além de enfeiarem a frase, são completamente supérfluos. E aqui eu repito o que eu já disse antes: não use mais palavras do que o necessário para dizer algo. Assim, falar ou escrever que vai adiar a reunião para depois, para que todos possam estudar os pequenos detalhes do relatório, a fim de se chegar a uma conclusão final que seja um consenso geral, isso é um amontoado de palavras desnecessárias. Adiar só pode ser para depois. Se são detalhes, está implícito que são pequenos. Toda conclusão é final, assim como todo consenso deve ser geral. Outros pleonasmos que devem ser evitados: encarar de frente. Ninguém encara de costas, não é? Certeza absoluta. Ora, não existe certeza que não seja absoluta. Surpresa inesperada. Surpresa só surpreende se a pessoa não estiver esperando, concorda? Protagonista principal. Todo protagonista é principal. Se não for principal, não é protagonista. E tem aquele que a gente escuta tanto que chega a doer nos ouvidos: elo de ligação. Quando escutamos a palavra elo numa fala, automaticamente já nos preparamos para o infame de ligação em seguida. Ora, o elo é elo porque liga uma coisa a outra. Todo elo é de ligação. Então é isso. Semana que vem voltamos para comentar mais alguns segredos da língua portuguesa no CBN Universidade. Muito obrigada, professor Edson, e até o próximo sábado. E se você quer participar aqui com a gente, manda a sua sugestão e o seu questionamento para o número 98893-9414. Repetindo, 98893-9414. E agora vamos de intervalo, mas na volta a gente fala sobre a volta às aulas da turma da terceira idade, a UAMA. E por aqui também tem informações sobre as mais de 80 vagas para o programa de pós-graduação de ensino de matemática da UEPB e ainda o novo horário de funcionamento do Museu de Arte Popular da Paraíba. O CBN Universidade volta já. CBN Universidade, na CBN Campina Grande.
CBN Universidade de volta nesta manhã de sábado, 7 de março de 2020. E agora a informação é para quem é da área dos cálculos e pensa numa pós-graduação. É que o Programa de Ensino de Ciências e Educação Matemática da UEPB divulgou um edital para a seleção de alunos especiais para 17 disciplinas do programa para o semestre letivo 2020.1. Ao todo, estão sendo ofertadas 86 vagas e, para se inscrever, os interessados devem entrar em contato via e-mail com o professor da disciplina e as inscrições serão efetivadas na próxima segunda e terça-feira, dia 9 e 10 de março, direto na sala de aula da disciplina escolhida. A lista completa das vagas você encontra no site da UEPB, o uepb.edu.br. E para saber mais sobre esse processo, recebemos aqui no CBN Universidade o coordenador do programa, professor Joelson Pimentel. Professor, seja muito bem-vindo ao nosso programa. E já começando a nossa conversa, são 86 vagas, não é isso? Qual é o público dessas vagas? Bom dia, Luana. Bom dia aos ouvintes do CBN Universidade. Essas vagas são para pessoas que têm formação ou estão interessadas nas áreas de Química, Física, Biologia, Matemática e algumas afins, como Pedagogia, Ciências da Computação e Estatística. São pessoas que já são formadas, que já têm pós-graduação ou pretendem cursar uma pós-graduação em estrito senso, e professores da rede pública, das redes de uma maneira geral. De uma maneira geral. Muito bem. Professor, agora fala quais são os documentos necessários e como vai ser feita essa seleção. O processo de seleção é muito simples. Nós temos esse edital publicado há umas 2 semanas, mas ainda dá tempo de se inscrever. Basta o interessado enviar um e-mail para o professor da disciplina que ele estiver interessado. Se o professor responder dando ok, então ele automaticamente já está selecionado. E aí, no primeiro dia de aula, ou seja, nesta próxima segunda ou terça-feira, ele deve levar o documento de identificação, um diploma ou uma declaração da coordenação para aqueles que ainda estiverem cursando, além de uns documentos preenchidos que estão na página do programa. Muito bem. Professor, são 17 disciplinas no total, né, que estão sendo ofertadas. O senhor pode citar algumas para a gente? Eu posso, sim. O nosso programa de pós-graduação ele tem um mestrado profissional, mestrado acadêmico e um doutorado profissional. Essas 3 primeiras disciplinas que eu destaco, elas são da grade do doutorado. Cultura, Arte e Ensino de Ciências, que está sendo oferecida pelo professor Marcelo Germano, que trabalha com divulgação das ciências de uma maneira geral. A disciplina de Produção Científica, Artigos de Pesquisa e Produtos Educacionais, que sou eu que ofereço, e ela é voltada para a produção científica mesmo de artigos, mas principalmente de produtos educacionais. É uma disciplina que será obrigatória para o doutorado. A disciplina de Resolução, Proposição e Exploração de Problemas e Construtivismo Social, do professor Silvânio, que é uma disciplina que todas elas são oferecidas também no mestrado, mas elas estão na proposta curricular do doutorado profissional. Além disso, Luana, se você me permite, eu queria divulgar os SENESEM, são os Seminários Nacionais de Ensino de Ciências e Educação Matemática, que eles são oferecidos todas as segundas-feiras à tarde, e toda a comunidade acadêmica, de uma maneira geral, está convidada a participar. Professores da universidade, alunos da universidade, mas também professores da educação básica, sempre com convidados nacionais ou internacionais, às segundas-feiras à tarde. Isso está no horário que também está disponível na nossa página. Então a gente já deixa o convite para o pessoal de casa. Professor, o senhor estava falando agora de mestrado e de doutorado. A gente pode dizer que esse programa é o primeiro passo para quem quer ingressar nessa carreira acadêmica? Eu conto um passo anterior, que é assim, a conclusão da graduação. Sempre que tem uma defesa de TCC, eu digo, olha, agora você está inserido nessa possibilidade no mundo da pesquisa. Mas, de fato, se você participar como aluno especial de um programa de pós-graduação, é uma oportunidade em que você você dá ao conhecimento daquela comunidade, pelo menos das pessoas que estão assistindo à disciplina e ministrando, do seu projeto, da sua possibilidade de pesquisa, né, da sua proposta inicial, e você tem uma oportunidade de debater esse projeto. Então, é uma oportunidade ímpar para aqueles que querem ingressar num mestrado, né, ou no doutorado em Ensino de Ciências e Educação Matemática. E agora, como nós temos os 2 cursos, né, então é uma oportunidade para todos aqueles que estão querendo mesmo se inserir de fato nesse meio, né, pensando nessa produção acadêmica e no produto educacional. Com certeza, acho que deve ser uma experiência única.
né? Sim. Professor, o programa de pós-graduação ao qual o senhor é coordenador está completando 13 anos de existência, agora no ano de 2020. O senhor pode contar um pouco sobre a história dele, dividir aqui algumas experiências com a gente? Sim, o doutorado ele se iniciou em 2007. É meio difícil contar essa história porque envolve muitos momentos, né, do programa, mas desde 2007 que ele tem uma história de sucesso. Em 2007 foi criada uma área de concentração que era ensino de educação matemática e ensino de física. E começou muito bem, sendo que o nosso programa aqui da UEPB é um dos primeiros do país a ter funcionamento na área de ensino, na área 46 da CAPES, área de ensino. E de lá para cá tem acumulado várias histórias de sucesso, muitas parcerias com universidades estrangeiras, com universidades dos Estados Unidos, da Europa de uma maneira geral e da América Latina. Em 2013 foi criado também o mestrado acadêmico, que se constitui em outro programa, na verdade, mas aí que fortalece as ações desse mestrado profissional. 2013, ao criar o acadêmico, nós também inserimos duas outras áreas, que são educação biológica e educação química, né? De lá para cá, nós temos firmado muitas parcerias com entidades, com instituições externas à Universidade Estadual da Paraíba, além de fortalecer essas ações aqui com a própria universidade. Firmamos, por exemplo, um convênio com o governo do estado em que foram oferecidas vagas especiais para professores da rede pública estadual de ensino que fosse servidor público efetivo, para professores que ensinam física, química, biologia e matemática nessa rede. E aí foi um projeto de muito sucesso, inclusive com uma boa visão na CAPES. Nós temos uma grande inserção também na CAPES por meio do nosso corpo docente, certo? Nós somos sempre convidados para prestar assessorias e consultorias, tanto na avaliação de cursos existentes, quanto na avaliação de cursos novos e periódicos e eventos, né, de uma maneira geral. E de lá para cá, nós temos mais de 250 egressos já, é bom afirmar isso, né? E desses 250 egressos, muitos hoje são professores efetivos em instituições aqui no estado da Paraíba, nos estados circunvizinhos e em outras regiões do país. Professor, e agora falando justamente de da movimentação desse programa, vamos falar agora sobre os grupos de pesquisa, que também são bem importantes a gente ressaltar. Fala agora quais são os grupos de pesquisa que movimentam o programa. Nós temos diversos grupos de pesquisa, porque os grupos de pesquisa, eles constituem atividades que dão movimento para aquilo que é o propósito de todo professor da universidade, que é englobar ensino, pesquisa e extensão. Então, os grupos de pesquisa, eles se constituem em possibilidades de isso ser efetuado. Os grupos de pesquisa, geralmente, né, e aí é claro que varia de grupo a grupo, eles envolvem alunos da pós-graduação, alunos da graduação, professores, né, professores da pós-graduação e da graduação, além de professores da educação básica, de acordo com essas particularidades que eu já falei. E aí nós temos diversos em todas as áreas, né, em física, química, biologia e matemática. Nós temos, por exemplo, leitura e escrita em educação matemática, que é um grupo de pesquisa nosso, que envolve atividades de leitura e escrita, certo? Voltados para a educação básica e para a educação superior, com ações diversas. Então, por exemplo, nós tivemos um projeto de extensão que desde 2013 vem tendo os resultados, que já foi aplicado no Cariri, do estado da Paraíba, e foi recentemente aplicado aqui em Campina Grande, que envolve ações com professores e alunos da educação básica, do quarto e quinto ano primordialmente, de produção de textos, produção de cordel, de cartas, de poesias, né? E ensino de geometria, além de fotografias e vídeos. Então, nosso grupo ele é muito rico nessa produção em gêneros diversos, né? Bem completo. Em gêneros diversos que envolve o trabalho fazer docente do professor. O que eu costumo dizer é que o ensino de matemática, assim como o ensino de uma maneira geral, ele envolve
ele envolve recursos ou plataformas que eles existem muito mais na escola, no âmbito da sala de aula. Por exemplo, todo aluno tem que ter um caderno, e eu não estou querendo mudar essa história, mas eu quero mudar a história um pouquinho de ter outras possibilidades de registros acadêmicos, né, na própria escola, que isso contribua para desenvolver a criatividade dos alunos. Então, por que não produzir fotografias e vídeos e utilizar recursos na internet também para registros das aulas, né, das atividades nas aulas de matemática, de física, de química, de língua portuguesa, de língua inglesa e assim em diante. E que possibilita também outros conhecimentos, né, o contato com outras áreas. Isso é muito bacana. O próprio recurso que você está utilizando já vai te ensinando muito de como se inserir em outros locais que não a sala de aula. Aí você aproxima muito mais a sala de aula de outros âmbitos, né? Por exemplo, do rádio, da TV, da produção cinematográfica e das profissões, assim por diante. É uma experiência muito rica. Meus parabéns, professor. Aproveitar o espaço para parabenizar. Infelizmente está chegando o nosso tempo, mas eu queria oferecer ao senhor o espaço mais uma vez de convidar o pessoal, de reforçar o prazo das inscrições, quais são a documentação, só para a gente reforçar as informações para o pessoal que está em casa. Tá bom, já que está acabando, Luana, então eu aproveito o espaço para agradecer e dizer uma honra estar aqui no CBN Universidade, programa que eu assisto sempre que posso aos sábados, e tem desenvolvido um trabalho de divulgação de ações aqui da universidade, né? Como você ressaltou no início da nossa entrevista, essa é uma oportunidade para aquelas pessoas que estão fora da universidade ou que estão terminando os seus cursos, cursarem ou se aproximarem de um programa de pós-graduação de reconhecimento nacional. Nós estamos entre os melhores programas de pós-graduação do país, segundo a CAPES. Estamos entre os 7 melhores de profissionais do país e somos por hora, nós somos o único doutorado profissional aprovado na região Nordeste, em toda a região Nordeste. Então, uma maneira de se aproximar disso, para aqueles que não sabem ainda, é sendo um aluno especial. E para ser aluno especial é muito simples. Entra lá na nossa página, que é uepb.edu.br/ppgscm, M de Maria, certo? E escolhe uma disciplina, entra em contato com o professor e o professor aceitando, você automaticamente já se torna um aluno especial, não é um aluno com vínculo regular, mas uma vez no futuro você passando no processo seletivo, você se torna aluno regular e aproveita essa disciplina também, tá certo? Muito bem. Professor Joelson, muito obrigada e boa sorte para o pessoal que está em casa e vai se inscrever no programa. Muito obrigado, Luana. Um abraço a todos os ouvintes. E agora é hora de mais uma pausa no nosso programa e depois do intervalo a gente fala sobre o início das aulas da Universidade Aberta à Maturidade, a UAMA, e ainda tem um comentário por aqui. Voltamos rapidinho, até já! CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Chegamos com o último bloco do nosso programa e já para falar que a UEPB deve receber durante 2 dias dessa semana a visita de representantes de 11 instituições europeias e latino-americanas. O grupo participa de atividades do projeto Universidades Inclusivas, competências-chave da comunidade universitária para o desenvolvimento de uma cidadania ativa dos Solidares. Os representantes vêm participar da atividade de extensão da Rede Solidares na UEPB, visando novos horizontes de inclusão e de internacionalização no ensino superior. A programação da visita, nos dias 12 e 13, contam com visitas técnicas, conferências e trocas de experiências para apresentar a realidade vivenciada pela Universidade Estadual da Paraíba aos estrangeiros. Além disso, a Coordenadoria de Relações Internacionais da UEPB ainda convidou representantes da Universidade Federal da Paraíba e do Instituto Federal da Paraíba, que também devem participar da visitação. E de acordo com o responsável pela Core UEPB, o professor Cláudio Lucena, essa iniciativa deve ampliar a rede de ações internacionais da instituição e fortalecer o processo de internacionalização da universidade. Mas agora, a gente escuta o comentário de Givaldo Cavalcante. Roda a vinheta. Comunicação e Sociedade. Bom dia para você, Luana Albéria, e para todos que estão ligados no CBN Universidade de hoje. Quando o assunto é ensino público de qualidade, é automático que muitos de nós apontamos para a Finlândia como um exemplo a ser seguido. País que sustenta grandes resultados nessa área por investir em leitura, promoção à ciência, línguas e no convívio social, ele é visto por muitos como um local utópico para nos referirmos à educação.
Mas acreditem vocês, até a Finlândia enfrenta problemas. Se em 2001 a educação finlandesa era a melhor do mundo em leitura, matemática e ciências, há 2 anos esses números não foram mais os mesmos, o que provocou uma reação no sistema educacional de lá. O primeiro passo foi encontrar os motivos da queda para a 13ª posição em matemática, 5ª posição em ciências e 4º lugar em leitura. E o principal deles foi o uso pesado de smartphones, redes sociais e outras tecnologias que tiraram o tempo da leitura entre os jovens. Ao que parece, não adianta incrementar ambientes super tecnológicos se a prática educacional não se alinha à realidade. Somente a tecnologia não garante sucesso na educação de ninguém. Mas como entender isso se o momento nos oferece o que há de mais moderno no meio digital? Essa resposta pode ser o que esteja faltando no encontro entre a autonomia de ensinar e a utilização responsável desses meios tecnológicos. Que a comunicação e as tecnologias da informação ajudam o processo pedagógico, isso ninguém duvida. Mas saber exercer uma educação tecnológica e também midiática é fundamental para o sucesso do ensino. Tecnologia usada com responsabilidade contribui para o fortalecimento das atividades pedagógicas dos professores, além de contribuir para a formação dos nossos jovens alunos em cidadãos conscientes quando o assunto for o contato com a mídia. Como o ensino brasileiro enfrenta problemas bastante visíveis, precisamos refletir ainda mais sobre como utilizar os recursos tecnológicos em sala de aula de forma que traga resultados e como preparar nossos alunos para lidarem com a grande quantidade de informações presentes nas plataformas digitais. E ainda como orientá-los no combate à desinformação. Vamos fazer o seguinte, vamos dialogar sobre esses assuntos na escola e em casa, para que isso seja um excelente começo. Afinal de contas, você já deve ter recebido alguma notícia falsa pelas redes sociais hoje, não? Obrigado por sua atenção e nos encontramos em breve. Bom dia e um ótimo fim de semana. Muito obrigada, Givaldo. E a gente continua falando sobre educação de referência, só que para a 3ª idade. É que quando falamos da Universidade Aberta à Maturidade, a UEPB é pioneira em desenvolver qualificação para pessoas com mais de 60 anos. E as aulas para mais de 100 novos alunos começaram esta semana. O repórter Roberto Gomes acompanhou a aula inaugural desse semestre na UAMA. Escuta aí na reportagem. A aula inaugural do curso Educação para o Envelhecimento Humano da Universidade Aberta à Maturidade, a UAMA, da UEPB, foi para conhecer os professores das disciplinas e um pouco sobre como é a dinâmica do curso. São 110 novos alunos com idades entre 60 e 90 anos que buscam melhorias na qualidade de vida nessa fase da vida. Seu João Sinésio Dantas, de 71 anos, é aposentado e se inscreveu na UAMA para adquirir mais conhecimentos e compartilhar saberes com os novos colegas de classe. E o que o senhor espera da UAMA? Esse ano foram montadas 2 novas turmas, com aulas de segunda a sexta-feira pela manhã, sendo divididas em grupos com atividades nas segundas e quartas-feiras ou às terças e quintas-feiras. A UAMA da UEPB tem 10 anos de atuação formando pessoas da terceira idade, através de ensinamentos em diversas áreas. Ao longo de 2 anos de curso, são oferecidas disciplinas como Psicologia do Envelhecimento, Direito e Cidadania, Educação e Sociedade, Saúde Integral, Letramento Digital, Qualidade de Vida e Desenvolvimento Ativo, entre outras matérias. Para o coordenador da UAMA, professor Mano Freire, os resultados dos alunos que já passaram pela Universidade Aberta à Maturidade são surpreendentes.
Além das disciplinas da grade curricular da UAMA, os idosos ainda têm a possibilidade de aprender um novo idioma. É que são abertas vagas para as turmas de inglês e espanhol. Dona Maria Nazaré, de 64 anos, está animada para cursar a UAMA. Roberto Gomes, para o CBN Universidade. Muito obrigada, Roberto. E a UAMA da UEPB funciona no Campus 1, em Bodocongó, e como você ouviu aí, as novas turmas têm aulas semanalmente, com atividades em diversas áreas do conhecimento, que garantem melhorias na qualidade de vida dos idosos. E com a retomada das atividades acadêmicas da UEPB, com aulas nos 3 turnos de acordo com cada curso de graduação, o expediente administrativo da instituição também voltou ao horário normal, com atendimento ao público das 7 horas da manhã até as 5 horas da tarde. E o Museu de Arte Popular da Paraíba, ali às margens do Açude Velho, também voltou ao horário normal de abertura. A exposição que está em cartaz é a Jackson é Pop, ainda em alusão ao centenário do Rei do Ritmo. E quem for visitar pode fazer um passeio pela vida e pela obra do paraibano. E ainda é possível conhecer um pouco do que é produzido no artesanato aqui na Paraíba. E para os interessados, o museu é aberto de terça a sexta-feira, de 1h da tarde até as 7 horas da noite. E nos sábados e domingos, a visitação fica aberta de 2 às 6 horas da tarde. E só lembrando que o acesso ao museu é de graça e toda segunda-feira o espaço permanece fechado para manutenção. Caso você queira ir em um grupo grande, pode agendar a visita através do telefone 3310 9738. Repetindo, 3310 9738. Essa é uma ótima opção de passeio aqui na cidade e você ainda contempla a vista do Açude Velho. E assim o CBN Universidade deste sábado vai chegando ao fim. Se você perdeu algum trechinho do nosso programa, pode ouvir quando e na hora que quiser, através do canal Rede UEPB no YouTube. Daqui a pouquinho, o CBN Universidade já está disponível na íntegra para você ficar por dentro do que rolou no nosso programa. O CBN Universidade tem a produção dos estudantes de jornalismo e de educomunicação que fazem estágio na Coordenadoria de Comunicação da UEPB. E hoje, a apresentação foi por minha conta, Luana Albéria. A supervisão e edição é da Coordenadoria de Comunicação da UEPB e a edição técnica é de Apolo Ricarte e Jorgito. A direção é de Hipólito Lucena e o CBN Universidade é fruto de uma parceria entre a Rádio CBN Campina Grande e a Universidade Estadual da Paraíba. Agora você continua com a programação da CBN Campina Grande, que ainda tem muita informação para você. E nós voltamos sábado que vem. Até a próxima! CBN Universidade, na CBN Campina Grande.